Olá, pessoal, tudo bem? A Conecta desse ano foi diferente, mas não deixou de ser especial em momento algum. Apesar de 2020 ter sido um ano peculiar e sensível para todos nós, é também um ano que a gente comemora os 5 anos do Cubo com muito orgulho e muita felicidade. E aí, para encerrar esse evento, que faz parte de um marco super importante para a gente tem a honra de trazer dois gigantes, dois dos mais incríveis empresários do mundo, empresários, e eu acho que eu posso dizer também, dois dos maiores empreendedores do mundo, para bater um papo com a gente, para discutir um pouco sobre como é que foi a evolução do ecossistema empreendedor tecnológico aqui nos últimos anos, qual a perspectiva deles para o empreendedorismo e para o cenário brasileiro como um todo, nesse momento agora de transição, de ruptura que a gente está passando. Então eu tenho a honra e o prazer de ter aqui comigo, dividindo a tela comigo aqui, o Pedro Moreira Salles, presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, e o Jorge Paulo Lema, economista, sócio da 3G Capital e acionista controlador da Bembev. Então, assim, acho que eu não poderia estar mais honrado aqui, tanto em nome do Cubo, como, assim, pessoalmente também, de estar dividindo a tela com vocês. Vou tentar não ficar nervoso ou emocionado de estar aqui com dois ídolos comigo. Pedro, Jorge Paulo, muito obrigado por aceitarem o convite de estarem aqui nesse encerramento do Conecta comigo. Obrigado a você, Pedro, e ao Jorge Paulo por ter aceito o convite. Prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Bom, vou começar, a ideia é que seja bem um bate-papo, que vocês troquem muito aqui sobre as perspectivas e afins. E, Pedro, vou começar direcionando uma pergunta para você. Eu acho que nada melhor, como a gente está no contexto aqui de comemoração de 5 anos do Cubo, eu queria ouvir um pouco de você, qual que é a sua percepção da evolução do empreendedorismo tecnológico no Brasil nesses últimos 5 anos? Olha, Pedro, eu acho que, sem dúvida, a gente evoluiu muito. Quer dizer, você pega os dados lá da Associação Brasileira de Startups e volta 7, 8 anos no tempo, e você vê que de lá para cá o número de startups multiplicou por 6 ou 7. Hoje são mais ou menos 13 mil startups cadastradas, registradas pela associação, o que é um número, eu acho que, bastante expressivo, né? E eu acho que isso mostra que essa infraestrutura básica que permite o desenvolvimento do ecossistema, ela aconteceu ao longo desse período. Ela aconteceu, acho que, até de maneira acelerada, se você olhar, enfim, os ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou nesses anos, né? Então, assim como o Cubo, que foi o primeiro, né, desses locais onde você tenta, enfim, um hub de tecnologia, de tentar aproximar investidores, empresas, talentos, surgiram outros. E, além de surgirem outros, também os parques tecnológicos, alguns, aliás, que antecediam a existência do próprio Cubo, e outros que vieram a se formar de lá para cá. E, com isso, eu acho que você conseguiu ir criando esse ecossistema e a cadeia alimentar, digamos assim, que permite a ele se desenvolver, aconteceu. E você vê que no mundo, por exemplo, do financiamento, que era uma grande dificuldade na origem, você tem esse ciclo, né, do venture capital, do seed capital, do venture capital, que depois passa o bastão para o private equity, que passa o bastão para o venture debt e, eventualmente, desemboca, né, numa operação de abertura de capital. Então, isso veio acontecendo ao longo desses anos. No ano passado, o Brasil foi, acho que, o terceiro país, depois dos Estados Unidos e da China, a criar mais unicórnios no mundo. Números muito menores do que os americanos e os chineses, mas, assim mesmo, o terceiro, ali, parecido com a Alemanha. E levantou algo como 2,5 bilhões de dólares no ano passado para financiar, né, com o capital essas companhias. E esse ano, 2020, o ritmo acelerou. Apesar da pandemia, nós estamos correndo aí uns 20% à frente. Só
que eu acho que é importante salientar que isso também é fruto de uma taxa de juros que, medida aí por juros de curto prazo, que veio de 14,5% ali na origem do cubo para 2%. Isso gera um apetite muito maior para risco. Então, só antes de terminar aqui, eu só queria fazer aqui um alerta, porque eu acho que, para isso continuar, nós temos que continuar gerando confiança. E eu acho que a situação fiscal do Brasil é uma situação muito, muito delicada, né? E ela sendo muito delicada, a gente corre o risco de ver uma reversão nesse processo que é tão importante para esse ecossistema. Quer dizer, se você perde confiança... Nós tínhamos duas âncoras, né? Uma era o superávit primário, que foi mais ou menos abandonado há 6, 7 anos atrás, e depois, no governo Temer, se criou o teto de gastos. E agora a gente lê de assim e outro também, que se quer encontrar mecanismos para furar esse teto de gastos. Se isso acontece, quer dizer, se as pessoas perdem confiança na capacidade do país de equilibrar suas contas, de conter o crescimento, você vai ter um problema na taxa de juros. Aliás, ela já inclinou nos longos, você vai ter um problema de valorização cambial, já aconteceu, você pode ter um problema de inflação, aí você tem o juro curto que sobe, e isso é muito, muito fragilizador desse ecossistema do qual nós estamos falando. Então, tem um lado muito positivo, né, desse desenvolvimento em relativamente pouco tempo, mas tem também um alerta para que isso não se perca. Eu acho um espetáculo que aconteceu nos últimos anos no Brasil, a quantidade de novos empreendedores e pessoas querendo começar startups aumentou enormemente. Eu tenho uma filha que toca um fundo de startup e acho que no ano passado eles analisaram 900 empresas. Tem o Cubo aí fez um trabalho pioneiro, né? E empurrando tudo quanto é empreendedor jovem. Teve várias empresas tecnológicas que tiveram uma valorização excepcional na Bolsa, nada como valorização de Bolsa para animar novos empreendedores. Teve o Mercado Livre, né, a Stone, e teve a entrada do SoftBank no Brasil, que alguns criticam, mas que, de uma certa forma, deu um gás tremendo e animou muito os novos empreendedores. Eu acho que isto vai continuar. Se eu fosse jovem, eu me dedicaria totalmente a isso. Infelizmente, não sou tão jovem e tenho que carregar uns negócios aí nas costas, e senão eu estaria me jogando de peito aberto no ramo tecnológico. Muito legal, Jorge Paulo. E aí, já pegando carona nisso que você falou, queria olhar um pouco, fazer um exercício da gente olhar um pouco para frente, olhar para os próximos 5 anos. Quais são as suas visões aqui dos principais gargalos e problemas estruturais no Brasil que as tecnologias escaláveis de startups devem se concentrar? Então, pegando aqui um pouco que você falou, se você fosse jovem agora, se você fosse empreender, onde que você estaria mirando? Que problemas estruturais do Brasil que você estaria mirando para resolver? E quais que vocês acham que são os principais desafios do empreendedor brasileiro hoje nessa jornada? Bom, eu acho que o gargalo de dinheiro diminuiu muito. Há 5, 10 anos atrás, o empreendedor não encontrava recursos, não tinha ninguém para bancar. Hoje em dia, eu diria que tem até um certo exagero. Falou que é startup, que é novidade, que sei o quê, está cheio de dinheiro aí querendo encontrar um bom investimento no momento, né? Então, isso mudou muito, melhorou. O resto dos gargalos são os usuais no Brasil, né? Burocracia grande para criar empresa, para fazer qualquer coisa, para contratar gente, para despedir gente. Quer dizer, é um país ainda
complicado se você vai montar uma coisa nova, né? Mas eu acho que, francamente, estamos indo bem. Eu acho que a velocidade está aumentando de novos empreendedores e o Brasil tem um mercado de consumo enorme, né? 200 milhões de pessoas, então tem espaço para a criação de muitos novos produtos e tem um mercado bastante grande para quem encontrar a coisa certa ou a demanda certa. Eu acho que vai haver uma mudança revolucionária em toda a medicina no mundo, especialmente no Brasil, muito ligado ao mundo digital e mais tecnológico. Está cheio de oportunidade aí e cheio de empreendedor querendo encontrar essas oportunidades. Eu acho que as coisas vão bem nessa área tecnológica e o Brasil andando ou não andando, essa parte vai continuar andando para frente. Eu acho que só para complementar aqui o que o Jorge disse, eu acho que os gargalos, enfim, acho que são em geral os mesmos. Eu acho que é capital, acho que é talento e acho que é marco regulatório. Capital, como o Jorge disse, e acho que eu também falei ali no início, ele vem se resolvendo. Né? Ele vem se resolvendo e acho que não é mais uma questão de falta de capital. Né? Obviamente, chover aqui no molhado, tudo depende também da taxa de juros ficar num patamar baixo para gerar o apetite a risco que nós estamos falando. Eu acho que talento é um problema maior. É um problema maior no sentido que, obviamente, nós não somos um pool de atração global. Né? O país não é um local de atração global. Então, você vai no exemplo óbvio, né, do Vale do Silício e tem gente do mundo inteiro. Mas não é só no Vale do Silício. Tem várias regiões pelo mundo, em menor escala do que o Vale do Silício, né, onde a capacidade de atrair não está restrita àquilo que você consegue, no fundo, ser suprido localmente. E isso não deixa de ser uma desvantagem comparativa, dado que talento, como em tudo, é essencial para o sucesso do desenvolvimento dessas empresas, dessas companhias. E aí tem um outro problema no Brasil, que é o número de pessoas que seguem as áreas que os Estados Unidos chamam de STEM, né? Você está falando de ciência, você está falando de tecnologia, você está falando de engenharia, você está falando de matemática, é relativamente baixo. Né? Eu acho que no mundo desenvolvido, sei lá, em torno de 1/4 dos universitários seguem essas áreas de especialização. No Brasil é inferior a 15. Se você comparar com a Ásia, então, enfim, uma enorme distância. Então, nós deveríamos, de alguma maneira, fomentar mais ensino de exatas, né? Você está falando de tecnologia e precisa ter familiaridade, uma maneira de lidar com conceitos abstratos. E, por último, o que o Jorge falou, o chamado ease of doing business. Né? E aí o Brasil beira a tragédia. Quando você olha, né, a dificuldade que se tem por causa do emaranhado fiscal, emaranhado trabalhista, emaranhado regulatório, empreender é poder iniciar negócios e se eles tem que ser rápido e se não funcionar você fecha, parte para outra. E nós temos aqui, primeiro, culturalmente, uma certa mancha de dar errado. Né? Ao contrário de países anglo-saxões, dar errado aqui não deixa de ser enfim, uma nódoa. Né? Além do mais, por causa de toda essa burocracia que eu falei, se é difícil abrir uma companhia, é basicamente impossível fechá-la. E aí o empreendedor, né, carrega esse passivo
por anos a fio, se não por décadas a fio. E isso complica enormemente ele ou ela iniciar um outro negócio, porque está com uma âncora, né, do passado, né, de ter corrido o risco, de não ter dado certo, e fica aí, né, um legado com o qual é difícil lidar. Coisa que, se você for para os Estados Unidos, ao contrário, é até percebido como indicador de provável sucesso futuro, né, o fato de ter, de alguma maneira, experimentado, errado, partido para outra. Então, essa fluência aqui, né, dessa flexibilidade não existe, infelizmente. Perfeito. Agora, Pedro, eu concordo com você, mas eu diria que essas dificuldades também são uma oportunidade. O fato que é complicado aqui também evita um pouco que venha demasiada concorrência de fora logo, certo? E também é mais oportunidade para aqueles bons que estão aqui, que provavelmente vão ter menos concorrência se descobrirem algum negócio bom, né? Eu vejo na minha própria carreira, quer dizer, eu entrei no mercado financeiro no início, etc. E se fosse um mercado totalmente aberto para os grandes bancos estrangeiros e assim, provavelmente não teria conseguido construir um banco de investimento razoável e assim, certo? Então, acho que essa mesma vantagem da dificuldade que é de operar no Brasil, você pode converter numa oportunidade também. Tá? É uma vantagem para o local, para o cara que conhece o país, que sabe lidar com ele. Mas não deixa de ser um processo que atravanca, né, a velocidade, a criatividade, a reciclagem, enfim. Do ponto de vista do país, é um entrave. Né? Do ponto de vista do indivíduo, eu acho que você tem razão. Tem provavelmente menos concorrência e mais oportunidade. E também o fato de que você pode olhar o que está acontecendo lá fora com uma certa decalagem, também permite você experimentar ou copiar coisas que já funcionaram e diminui um pouco o nível de risco. Mas seria melhor uma cultura que não punisse o insucesso. Perfeito. Agora eu queria trazer um pouco para vocês, uma pergunta mais pessoal aqui. Eu acho que está claro que essa nova onda de muitos empreendedores com acesso a capital, com uma infraestrutura leve, escalável, nesses últimos anos representou uma grande mudança aqui no ecossistema brasileiro de negócios, não só de empreendedorismo, mas de negócios como um todo. Eu acho que toda mudança, toda grande mudança, toda novidade, ela pode trazer tanto ceticismo quanto otimismo. Né? Eu vejo vocês dois otimistas, né? Mas eu queria entender um pouco de vocês aqui, né? No papel de empresários que vocês exercem, como é que vocês hoje, como é que vocês analisam como vocês mudaram nesses últimos 5 anos? Ou seja, vocês passaram a fazer o equilíbrio de gestão de risco, gestão de incerteza de uma forma diferente? Está dirigindo isso para quem? Para vocês dois. Pode começar, Pedro. Eu prefiro que o Jorge comece. Não, tudo bem, vamos lá. Eu acho que, sem dúvida, né, eu acho que sempre teve muita concorrência. Né? Agora, a concorrência, para a gente, enfim, pegando aqui o Jorge e eu, como tendo empresas ditas tradicionais, era uma concorrência que a gente entendia melhor, porque ela era muito parecida com nós mesmos. Né? Então, nesse sentido, o processo de tomar decisões para melhorar sua posição competitiva era um processo que tinha menos risco, porque ele era mais claro. Né? Você sabia melhor em que direção ir. Eu acho que isso mudou. Né? Quer dizer, onde você podia avançar com um grau maior de certeza,
Hoje isso é muito diferente e o prazo de resposta também ficou muito diverso. Então, essas decisões que são tomadas, enfim, num ambiente de maior incerteza, logo carregam o maior risco, nós temos que aprender a lidar com elas. Né? Em qualquer estrutura que você tenha, que seja tradicional, empresas já estabelecidas, onde você criou uma estrutura que responde a certo tipo de incentivo, de repente você tem que pensar nisso de maneira diferente. E uma das coisas, curiosamente, que eu acho que ajuda a diminuir o risco da decisão, talvez seja esse próprio ecossistema aí de startups com os quais, de uma maneira ou de outra, essas empresas mais tradicionais acabaram se acoplando ou se inserindo. Como é o caso, né, do Itaú Unibanco com o Cubo e com outros. Entendeu? Porque aí você pode tomar decisões de se aproximar delas de várias maneiras. Você pode ter uma relação cliente-fornecedor tradicional, você pode fazer uma parceria aqui, você pode fazer uma participação de equity acolá, você pode fazer acqui-hire, né? E com isso tudo você vai diminuindo as lacunas, né? As apostas são mais os chamados small bets, né? E ao longo do caminho você aprende. Então, eu acho que isso é uma maneira que todos nós aprendemos a tentar lidar mais com essa incerteza, mas diminuindo o risco do erro da decisão. No nosso caso, as mudanças todas e a velocidade da mudança, o que nos afetou mais foi o seguinte: nós éramos umas empresas basicamente eficientes, com produtos conhecidos, cortávamos custos, tínhamos logística boa e vivíamos bem. E esse novo mundo tecnológico que ele trouxe um acesso muito maior do consumidor a tudo quanto é informação e produtos novos. Então, os nossos canais de distribuição e canais de prestar informações para os nossos consumidores mudou muito. Nós ficamos conscientes disso um pouquinho tarde, quer dizer, não éramos muito ligados no que o consumidor ou nosso cliente queria. Estamos correndo atrás agora, né? Estamos correndo atrás também de ter contato direto com nossos clientes via o mundo digital, o que não tínhamos tanto antes. Então, são mudanças que nos afetaram e que nós estamos tendo que correr atrás. E isso é verdade no mundo inteiro, né? Quer dizer, então, nós somos vendedores de commodities, basicamente, cerveja, tem. Agora, tem gente que vende commodity que é muito bem sucedido, como Nike, ou Zara, ou Starbucks, ou assim. Quer dizer, por quê? Porque eles sabem realmente como tratar bem o cliente ou o que o cliente quer, né? E nós, na nossa fórmula gerencial, chegamos um pouquinho atrasado a esta necessidade e estamos nos adaptando agora. Então, estamos nos ajustando e esse mundo tecnológico é maravilhoso, mas exige uma adaptação muito mais rápida e isso também afeta a cultura da empresa. As pessoas excepcionais que você tinha, que eram boas de cortar custo, ou de logística ou assim, não são necessariamente as melhores para entender do cliente ou o que o cliente quer ou vai querer nos próximos 5 anos. Certo? Então, temos que mudar a cultura da empresa, estar muito mais pronto para inovações, criar muitas mais inovações e saber como medir melhor quando elas são boas inovações ou não. Eu vou pegar o gancho, Jorge,
do que você acabou de falar, porque eu acho que é super importante e, para mim, eu acho que vocês dois são formadores mundiais de cultura, né? De cultura organizacional. E eu acho que é uma pergunta importante, tanto para aquele empreendedor que está sofrendo as dores do crescimento exponencial de time, quanto para o executivo que está à frente de uma corporação super tradicional, mas que passando por um processo de transformação digital, bem como vocês escreveram. Como fazer para manter aqueles pilares da cultura que a empresa não abre mão, que são o que de fato diferencia a empresa das outras, e como transformar e agregar novos pilares de cultura que são tão importantes para esse novo mundo que a gente vê pela frente? Bom, como eu disse, mudar a cultura de uma empresa bem-sucedida talvez seja mais difícil do que mudar a cultura de uma empresa não bem-sucedida. Então, nós basicamente tivemos sucesso, o pessoal fica satisfeito com a maneira que as coisas são feitas, é mais difícil de mudar. E o que nós fizemos algumas experiências, nós fizemos empresas quase que separadas das nossas atuais e espaço diferente, gente diferente, remuneração diferente, e elas tinham a obrigação de nos disruptar. Quer dizer, porque dentro da própria empresa, isso às vezes era difícil. O sujeito acima não queria gastar dinheiro com as inovações, não queria testar coisas novas, e assim. E nós, com uma empresa um pouco separada, destacada, outro local, gente diferente, e assim conseguimos algum progresso em termos de olhar inovações, investir em coisas novas, e assim, que talvez seria mais difícil fazendo dentro da própria empresa, né? Eu imagino que vocês, com o Cubo, estão fazendo isso um pouco. Vocês estão vendo uma opção de coisa nova, fora, diferente, etc. Sabem das novidades e assim, né? Então, é parecido com o que nós fizemos um pouco na ABI Embev. Pedro, complementando aqui o que o Jorge Paulo disse, acho que, primeiro, para quem está à frente de uma empresa dita tradicional, eu acho que tem que ter a humildade de entender, né, que a performance passada não é garantia de sucesso futuro. Acho que é isso que o Jorge está dizendo. Na verdade, você tem que tentar entender o que te trouxe até aqui, e o que te trouxe até aqui é uma forma de sucesso. Mexer nela é algo muito complicado. Agora, quando eu penso no banco, mas eu acho que se aplica à maior parte das grandes empresas, como é que elas se tornaram líderes? Como é que elas se tornaram, enfim, essa visão crítica de incumbente? Na verdade, o incumbente é parte de quem conseguiu se estabelecer e ganhar o jogo, pelo menos por algum tempo. Foi na busca da escala, entendendo que base de cliente era fundamental, né, para a empresa. Para buscar a escala, você faz um portfólio amplo, você investe em geografias diferentes, você cria muitos processos, você centraliza. Em muitos casos, você precisa ter uma enorme capacidade de processamento de dados, que no passado, né, era feito através de áreas contidas dentro da empresa, né? Os grandes data centers, que certamente os bancos são detentores dos maiores data centers pelo mundo afora, e isso aí era um modelo que gerava complexidade. Você tinha que aceitar a complexidade, né? Porque você tinha que criar controle, processo, buscar eficiência, né? E aí, de repente, eu acho que o cenário que a gente enfrenta hoje,
é um cenário diferente, onde você tem aí os monoliners, que são muito mais focados no cliente, porque a abordagem é uma abordagem que, obviamente, delimita muito mais o escopo de atuação. Esse foco do cliente, como o Jorge disse, é absolutamente fundamental, né? E quando você é uma empresa enorme, um one-stop shop e tal, é mais difícil, né? Até porque tem competições internas para isso. A questão da autonomia e da capacidade de responder a tempo e a hora, ele fica um pouco barrado pela complexidade. E uma das vantagens competitivas, que era exatamente a capacidade de processar dados em alto volume, né, que exigia um alto CAPEX e um alto OPEX, já não exige mais. O CAPEX tende a zero, né, e o OPEX, o novo entrante, se beneficia da escala do provedor mundial, né, a famosa nuvem, e o custo unitário caiu muito. Então, muitas das coisas que eram, enfim, fortalezas das grandes companhias deixaram de ser. E aí isso impacta, sim, a cultura, as pessoas, o sistema de incentivo, como é que você lida com a meritocracia, onde você quer olhar para talentos individuais ao mesmo tempo que a cultura hoje exige ser muito mais colaborativa. Eu acho que as coisas estão diagnosticadas, mas resolvê-las é um projeto de bastante tempo, né? E acho que estamos todos nós envolvidos nisso. Eu acho que gerir essa mudança é o grande desafio que nós todos temos. Agora, eu acho que não adianta também seguir modismo, acho que não tem atalho, não pode tentar encontrar caminhos porque eles parecem mais fáceis, né? E eu acho que tem que ter, enfim, persistência ao longo desse caminho. E eu acho que você tem que mudar o core do negócio. Não adianta, eu entendo o ponto que o Jorge está se referindo, a criar estruturas fora para tentar disruptar a nave-mãe. Mas eu vejo muita gente tentando sair dessa encruzilhada, criando satélites. Tá? Mas se não mexer na nave-mãe, não adianta nada, porque você vai continuar com o problema ali onde você tem o custo, ali onde você tem a estrutura, ali onde você tem as pessoas, ali onde, no fundo, está o teu grande valor. Então, talvez seja mais longo, talvez seja mais árduo, mas acho que o importante é enfrentar o legado. E é mudar o legado, para que a empresa aprenda a se transformar no tempo. Porque o que hoje é moderno deixará de ser daqui a 5 anos. Então, você tem que ter o aprendizado, acho que dentro da própria companhia, e como é que você vai ir se adaptando às coisas que surgem ao longo do caminho. Esse é o caminho, esse é o roteiro que nós estamos procurando seguir no caso do Itaú Unibanco. E pegando carona agora aqui nessa resposta, como é que vocês veem o papel do acionista nessa história? A minha pergunta aqui é, vocês acreditam que o acionista brasileiro está preparado para ajudar as empresas, principalmente as de capital aberto, a caminhar nesse período, nesse caminho de transformação digital? Ou seja, como é que dá para equilibrar a pressão do curto prazo, a pressão do último trimestre, a pressão do próximo trimestre, com essa transformação que, como vocês dois falaram, é profunda, mas ela tem que mirar ao longo prazo, né? Hoje, o nosso acionista está preparado para isso? Como é que a gente começa a olhar, por exemplo, exemplos de Mercado Livre, a empresa hoje com maior valor de capital aberto na América Latina, e considera isso como acho que o próprio Jorge Paulo falou numa outra entrevista que eu li recentemente, vocês acreditam que nos próximos 10 anos, nos próximos 5 anos, das 10 empresas com maior valor de capital, 5 serão de tecnologia. Jorge, como é que você vê esse papel do acionista brasileiro? Eu estou confiando no Pedro, porque a Fundação Zerener, lá da Ambev, é um investidor grande no Itaúsa, né? Quer dizer, então, estamos confiando que o Pedro vai resolver parte do problema. E o resto,
Nós estamos tentando modernizar a ABI o máximo possível, né? Estamos criando plataformas digitais, estamos mudando a cultura, estamos inovando muito mais, estamos mais próximos do cliente e achamos que o negócio de cerveja, que afinal de contas dura desde a época da Cleopatra, vai continuar, né? E, mas temos que melhorar ele. Não acho que esses nossos negócios vão crescer exponencialmente como algumas coisas puramente tech ou assim, né? Mas achamos que são, acho que o banco e cerveja é um bom negócio, vão sobreviver e nós temos é que melhorar o que eles estão fazendo e a cultura de como eles estão fazendo para continuarem bons durante mais 50, 100 anos, certo? É assim que eu vejo a coisa. Então, nós, como acionistas grandes em algumas empresas, estamos dispostos a investir nessas mudanças que são necessárias e garantir que o negócio continue, né? E, ao mesmo tempo, também fazer umas apostazinhas, como vocês fazem aí no Cubo e assim, em coisas que estão começando e que talvez vão evoluir mais rapidamente nos próximos anos, né? Pedro, eu acho que você está falando de acionistas brasileiros, olhar a longo prazo. Eu acho que tem uma particularidade no Brasil, e não só no Brasil, particularmente no caso de João Paulo, que eu acho que empresas controladas deveriam ter maior facilidade de olhar a longo prazo e de não estar tão preocupadas com o resultado do trimestre, né? É verdade que, enfim, parte desses competidores hoje encontraram financiadores, mas as empresas são controladas, mas encontraram financiadores que não exigem lucro, né? Enquanto que os nossos acionistas, seja do banco, seja da ABI, né, exigem. Se a margem vista cai alguns pontos lá, se o ROI cai alguns pontos aqui e tal, é um banho de sangue, né? Então, tem um, tem um processo aí que nós não somos julgados pelas mesmas métricas, mas é o que é, porque eu acho que é um problema de crescimento. Então, a guerra que, por enquanto, nós estamos sofrendo nela é a guerra que eu chamaria do market share, do market cap. Isso, as empresas tradicionais estão perdendo valor relativo em relação a essas empresas de crescimento muito maior, inclusive em ramos parecidos com os nossos. Então, eu acho que se a empresa tem capacidade de olhar no longo prazo, e acho que o acionista controlador deveria dar este conforto para a gestão, aí eu acho que é um exercício constante, né, de equilibrar, de um lado, a inquietação, a insatisfação permanente, a ousadia, mas também entendendo que você tem que ter aí uma dose de paciência, de prudência decisória, que a gente falou aqui há pouco, o que é um small bet, o que é um large bet e tal, e persistência, né? Ter certa visão de onde é que você quer ir, não seguir modismo, e eu acho que deste equilíbrio surge a capacidade de você não ficar excessivamente amarrado nos resultados de longo prazo. Parecem coisas incompatíveis, esses conceitos, mas não são. Eu acho que aí é que está exatamente o grande desafio nesse momento que nós estamos vivendo, nessas enormes transformações pela qual o mercado e as várias empresas estão passando. Mas eu sou otimista. Eu acho que se você tem talento, se você tem capacidade de olhar no tempo, se você, enfim, está disposto a enfrentar, né, as dores das mudanças, eu acho que quem conseguiu construir uma enorme base de clientes, de mercado, tem tudo para
conseguir fazer essa transformação e se posicionar bem nesse novo mercado. Perfeito, é um exercício constante, né, Pedro? Por fim, Pedro e Jorge, eu vou encerrar com uma pergunta que, dado o momento que a gente está vivendo, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para perguntar para vocês dois, que é o mundo dos negócios pós-pandemia. Como é que vocês estão vendo as derivadas dessa crise? Quais os pontos principais que vocês chamam a atenção, que vocês estão prestando atenção, que a gente deveria acompanhar mais de perto? Pedro, se puder começar. Olha, como dizia o Pedro Balan, no Brasil até o passado é incerto. Então, imaginar o futuro é um exercício difícil. Mas não tem dúvida que essa pandemia, eu acho que lançou vários alertas e talvez vários ensinamentos. Então, se você pegar, eu imagino que você está perguntando assim, sobre a ótica da empresa e da gestão da empresa, eu acho que tem algumas coisas que vão mudar. Primeiro, acho que as empresas que dependem muito de cadeias de suprimento globais, elas, eu acho que isso é uma pena, que eu vou dizer, mas acho que elas vão rever um pouco essas cadeias, porque percebeu-se que há um risco de você estar muito concentrado, sabe, tipo single supplier, em um país onde você pode ter um problema específico, né, algo cataclísmico e, de repente, você fica cortado, né, da sua fonte de suprimento. Então, eu acho que o mundo vai se tornar, talvez, menos global como reação a esse processo. Olhando sobre a ótica do cliente, eu acho que aquilo que muitos de nós estavam procurando desenvolver, que era uma relação remota com os clientes, eu acho que o aprendizado foi imediato, né? Eu acho que a digitalização agora tomou um empurrão e isso vai mudar. E isso você vai ver consequências no varejo físico, você vai ver consequências, enfim, várias formas de se relacionar com o que vai acelerar a tendência a relações cada vez mais digitais. E sob a ótica do trabalho, também. Eu não sou um dos que acha que, bom, agora o mundo vai migrar para o home office. Eu acho que tem graves problemas no tal do home office. Eu acho que a cultura você faz no contato pessoal, você faz na coisa não programada, você tem uma ideia e você vira para alguém que está ao seu lado e troca essa ideia e vê se ela tem eco, se não tem eco e tal. Hoje, se tiver uma ideia, eu tenho que marcar um Zoom com alguém para... não adianta nem telefonar, porque vai estar provavelmente num evento dessa natureza, assistindo alguma coisa, falando com alguém. Então, aquilo que é o acaso, e o acaso é muito importante, ele se perde. Agora, isso dito, eu acho que as empresas vão optar por dar a opção de muito mais gente trabalhar de casa. Quando você faz a separação, né, blue collar, white collar e tal, imaginar que o white collar pode ser todo remoto, isso no Brasil é mais ou menos um quarto dos empregos. Lá fora, no mundo mais desenvolvido, é 35 a 40. Então, é um impacto grande, né? As pessoas que não estão em linha de montagem, não estão na agricultura, não estão na construção civil, não estão entregando coisas, elas podem, de fato, trabalhar remotamente. Acho que nós vamos para um modelo híbrido, onde as pessoas vão escolher ficar em casa, sei lá, 1 ou 2 dias por semana, mas eu acho que o escritório continuará sendo uma coisa muito importante para a interação, para a criatividade, para a formação de cultura, enfim, para muitas das características que, se você analisar os últimos 5, 6 meses, se perderam e acho que fazem muita falta.
Eu não sei direito para onde vai este assunto de home office. Ontem eu li um relatório da Brex, cartão de crédito lá dos brasileiros em São Francisco, dizendo que a Brex daqui para frente ia só operar em home office, que estava funcionando muito bem e que eles tinham associados em várias cidades e que estava ótimo e que não pretendiam voltar muito para o escritório, etc. Ao mesmo tempo, li um relatório da JP Morgan ontem dizendo que mediram a produtividade de várias áreas suas no JP Morgan e que chegaram à conclusão que com o home office tinha caído muito a produtividade, etc. Suspeito que vai ser um meio termo qualquer, e alguns vão mais para home office, outros não vão, etc. Mas o mundo vai se encontrar. Agora, tudo vai ficar mais digital, né? Quer dizer, Zoom é uma coisa incrível, quer dizer, e como funciona bem. Eu viajava 700 horas por ano de avião no passado, agora passei 6 meses sem ir a nenhum lugar. E me considero bem informado, em contato com todo mundo, etc. E assim, então, achei ótima essa descoberta de não ter que ir tanto. Assim, quando você fala em treinar pessoas e assim, já é mais complicado. Como é que você vai treinar só via vídeo? Assim, não é tão bom, né? Falta aquele contato para treinar e para observar e assim. Mas eu acho que vamos nos adaptar aí num meio termo qualquer e conforme a empresa vai ser diferente para uma da outra. E assim, né? Mas eu não tenho tanta certeza que o mundo vai ficar menos global por causa dessas dificuldades da briga China, Estados Unidos e assim. Eu acho que esse negócio de internet e contato é tão grande e é tão fácil e assim, né, que o mundo deu uma paradinha na globalização, etc. E o pessoal quer fornecedor mais próximo e assim, mas que depois a tendência vai continuar sendo de globalizar mais, um mundo mais integrado e um mundo mais conectado, né? É a minha sensação, que isso vai continuar daqui a uns tempos, né? Bom, perfeito. Jorge Paulo, Pedro, eu queria agradecer muito a vocês, em nome do Cubo, em nome dos nossos empreendedores, em nome dos nossos mantenedores, por essa conversa excelente que a gente teve, justamente no nosso primeiro evento 100% digital do Conecta, comemorando os nossos 5 anos de Cubo. É uma honra para o Cubo e para todos nós aqui ter esse bate-papo excelente entre vocês dois. Muito obrigado. Obrigado e parabéns pelo Cubo e continuem aí com o belo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns, Pedro, pelos 5 anos e eu acho que o Cubo é, sem dúvida alguma, um grande sucesso. Ele foi o pioneiro, continua sendo o maior hub de tecnologia, de junção desse público todo. Eu acho que presta um serviço muito importante para essa comunidade de empreendedores. Então, parabéns e obrigado aqui por me chamar hoje aqui para essa entrevista ao lado do Jorge Paulo. Foi um grande prazer e sucesso. O prazer foi todo nosso. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, Pedro. Tchau, Jorge. Até mais.